Meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Nesta noite marcamos esse encontro para abençoar homens de Deus. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem. Você precisa ser homem de coragem. Sejam fortes e faça tudo com amor, porque Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, 13 e 14, é tremendo, que Deus chamou para ser homem forte de coragem, cheios do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Hoje separamos esse tempo para te abençoar, trazer uma palavra para a sua vida. A igreja tem semeado a palavra de Deus para fortalecer toda a igreja. E hoje ele vai falar com você. Prepare o seu coração, pegue sua Bíblia e procure focar, porque o Senhor preparou esse tempo para você. Amém? Que Deus te abençoe, fique debaixo da bênção. Eu quero orar por você nesta noite, que o Senhor venha te abençoar de uma forma tremenda. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Deus, abençoe esses homens de coragem, que sejam cheios do teu Espírito, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Elias. Venha ser com este homem, dando força, dando coragem para continuar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vitórias.
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
Eu sou o poder que há na espada, a vibração na ponta da lança. Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha. Absorvo as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço. Eu sou as pausas entre os aplausos, o rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso. Respiro as formas da luz e do silêncio. Interrompo o progresso de rebeliões cósmicas. Eu sou a glória dos gigantes Manaslu e Sagarmatha. Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome, que é entoado pelo coro dos vibrantes albatrozes do Pacífico. Eu me visto da areia que voa das dunas de Nevada, coberto com as sombras das cavernas do Saara. Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia. Eu pinto a Antártica de expedições, outorgo domínio à pantera do deserto. Eu autorizo os resquícios dos astecas e incas, que florescem à vista dos povos tribais. Eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto a astronomia para olhar além. Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras. Eu sou o desejado. Eu sou o verbo. Eu emerjo da terra molhada dos seus choros. Cresço nos seus momentos de lucidez. Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória. Eu estou aqui. Eu sou iminente. Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou. Meus olhos descobrem as feridas e os destroços. Limpo a poeira das lágrimas que já secaram. Eu dreno os lagos de seus arrependimentos. Eu encho os poços em abundância. Alivio a fadiga, acalmo a fúria. Costuro as páginas rasgadas porque sei quem você de fato é. Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade. Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro. Eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos. Nas conquistas e suspiros é a mim que você busca. No toque entre os corpos é a mim que você busca. Nos gemidos e desejos é a mim que você busca. Nos profundos anseios, na vontade de ser visto. No me ame, é a mim que você busca. Nos suspiros de encanto, nos desejos de tirar o fôlego. No toque de um estranho que lhe faz sentir jovem. Nos livros e fábulas, nos rótulos de esse sou eu esse, eu sou esse. No me ouça, diga meu nome. No me toque, me queira, me encontre, me queira. Na dor pungente, no amor, na música, na batida, no gosto, no calor e no ardor. Na carência de um abraço, na cor, no olhar, na intenção, o desejo, na chama da voz e no espírito do fogo. Quando pede por mais, é o meu nome que deve clamar. Eu sou aquele que espera pelo seu chamado. Eu alcanço você e espero. Quando você se deita ferido e inquieto, eu sou o guardião do seu sono. Eu espero e espero até o tormento cessar. Eu sou a verdade que eles chamam de resgate. Quando as trevas irrompem com suas palavras de morte, eu chamo os tons do amanhecer. É a mim que você busca. Nossos amados aí de Brasília, da Igreja Cristã Semear. É sempre um prazer falar com vocês e tenho o desejo assim de retornar aí a Brasília, esperando passar a pandemia para estarmos juntos. Que Deus abençoe vocês neste tempo, que venha a ser um tempo de revelação, um tempo de graça, um tempo de presença de Deus. A paz do Senhor e continue orando por mim. Sido a cada dia a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos adorar ao Rei. Adorar ao Rei. Jesus Cristo Rei, o Rei da glória. Vamos adorar ao Rei. Adorar ao Rei. Jesus Cristo Rei, o Rei da glória, Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar.
Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Isaac Soares. Eu estou passando aqui com muita alegria para deixar uma palavra da parte de Deus para o seu coração, em especial aí para os nossos queridos irmãos da Igreja Cristã Semear, igreja essa pastoreada pela pastora Ana Nery, pastor Carlos, amigos muito especiais que o Senhor tem nos dado. E para mim é um grande privilégio, uma alegria poder deixar aqui essa mensagem, essa palavra de reflexão, de aprendizado, de crescimento para a nossa vida espiritual. Hoje em especial nós vamos falar aqui uma palavra direcionada aos homens da Igreja Cristã Semear e a todos aqueles que posteriormente terão a oportunidade de acompanhar este vídeo aí através das redes sociais, das mídias, dos canais de comunicação da igreja. E eu tenho certeza de que Deus irá falar aos nossos corações e fazer com que nós venhamos crescer mais a cada dia através do entendimento da sua palavra. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para que nós possamos falar a respeito dessa questão da masculinidade, da hombridade, do que é ser homem de acordo com aquilo que a Bíblia nos orienta e nos ensina. Nós precisamos entender que o homem, ele é um ser que foi criado por Deus e ele possui o seu aspecto social, moral e espiritual. E ele precisa entender qual é o seu papel, qual é a sua função e como desempenhá-la, tanto nessa área social quanto moralmente e espiritualmente. E à luz da Bíblia Sagrada eu quero observar com você algumas dessas características de um homem de Deus, de um homem de verdade, de um homem que entende qual é o seu papel e exerce esse papel, essa função para a glória de Deus. Porque nós sabemos que a masculinidade, à luz da Bíblia, não a masculinidade mundana, não a masculinidade à luz daquilo que este século, essa era pós-moderna ensina, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, ela é um pouco diferente da masculinidade mundana, da masculinidade que é anunciada, pregada por este mundo. Então, à luz da Bíblia, de acordo com aquilo que nós cremos, à luz daquilo que é a nossa verdade, nosso guia, que é a palavra de Deus, nós vamos ouvir aqui e entender um pouco a respeito daquilo que a Bíblia nos orienta dentro deste assunto tão importante. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre liderança, sobre tomada de decisões, maturidade e principalmente sobre a nossa luta, a nossa busca diária para sermos a imagem e a semelhança de Deus, porque para isso nós fomos criados. Deus, quando cria o homem, Deus o faz conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e nós sabemos que lá no Éden Adão perde isso, o pecado tira isso do homem, mas aqueles que se entregam a Cristo e passam a ter o Espírito Santo dentro de si, o Espírito vai trabalhando nele a cada dia para transformar o seu caráter, para moldá-lo à semelhança do Filho de Deus, para fazer com que ele reflita o caráter de Cristo, para fazer com que a glória de Deus possa estar sobre a sua vida. E essa deve ser a nossa busca diária e constante, para que nós possamos realmente ser conforme a imagem e a semelhança de Deus, porque para isso nós fomos criados. Então eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus no capítulo de número 18 do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 18, versículo de número 21. Êxodo, capítulo 18, versículo de número 21. A Bíblia vai nos dizer assim: além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles, para serem governadores de 1000, e governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Esse texto aqui, queridos, é o texto que nos revela um diálogo entre Moisés e o seu sogro Jetro. Jetro vem até Moisés, onde ele está, e chegando ali ele observa que Moisés está carregando um fardo muito pesado. Moisés sozinho se assentava e ali julgava as causas de todo o povo. A Bíblia diz que ele passava o dia todo ali, de manhã até à tarde. E observando este fato, Jetro então vai aconselhar Moisés. Jetro vai dizer para ele que não era bom ele carregar esse fardo sozinho, esse peso sozinho sobre os seus ombros. Então ele o aconselha de que ele escolha homens que possuam essas características que nós lemos aqui e os coloque como líderes, como governantes
de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que eles assim possam julgar as causas do povo e somente as causas maiores, as causas mais graves, eles levassem até Moisés. Então, direcionado por Deus, ouvindo a voz do seu sogro, Moisés acata, ouve a voz da experiência e assim constitui esses governantes. Mas o que me chama a atenção é as características as quais Jetro vai dizer para Moisés que esses homens, esses governantes, deveriam possuir. Ele vai dizer que esses homens, eles deveriam ser homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e que aborrecessem a avareza. Entre todas essas características aqui, tem uma que me chama mais a atenção. Jetro vai dizer que estes homens precisavam ser homens de verdade. O que significa isso? Isso aqui vai muito além do sentido físico do que é ser homem. Isso aqui vai muito além da genética. Isso aqui vai muito além daquilo que diferencia o homem da mulher no seu sentido sexual, no seu sentido humano. Isso aqui vai muito além do que apenas o conceito moderno de masculinidade nos afirma. O que Jetro está dizendo aqui é que esses homens precisavam ser homens de verdade. Ele está se referindo ao caráter destes homens. Ele está se referindo a homens que tivessem um caráter aprovado, homens que possuíssem um caráter de homens de Deus. Essa palavra aqui é emef, que significa firmeza, verdade, certeza, estabilidade, fidelidade. Ele está falando aqui de hombridade, de características de um homem de verdade à luz da Bíblia Sagrada. É interessante porque esse termo aqui, ele remete àquilo que Paulo fala para os irmãos que estavam em Corinto, na sua primeira epístola, no capítulo 15, no versículo 58, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa palavra que Paulo usa para dizer firmes e constantes, firmes ali no grego é edraios, que significa praticamente a mesma coisa de emef aqui. Significa alguém estável, alguém confiável, alguém imutável, alguém que não se dobra, alguém que se torna uma rocha, aonde as pessoas, os outros podem se apoiar nele, encontram nele uma segurança. Então este é o papel de um homem de verdade. À luz da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que o homem, ele foi criado por Deus com um propósito de realmente exercer este papel de liderança, de governante, esse papel de guia, esse papel de ser aquele que conduz, que dá a direção, porque nós vemos que nós estamos vivendo numa sociedade em que há uma grande ausência de homens de verdade, de homens de Deus, de homens que reflitam o caráter de Deus, de homens que realmente entendam o seu papel e o propósito para o qual foram criados. E essa ausência de homens na sociedade é uma das principais causas pela qual nós estamos vivendo uma sociedade líquida, fraca, frágil, e aí nós estamos vendo que famílias também estão vivendo dessa forma, indo à bancarrota. Por quê? Porque homens não entendem qual é o seu papel, para que foram criados, e não exercem esta função. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para nós aprendermos e entendermos que o propósito para o qual nós fomos criados é este, de exercer essa liderança, essa governança. E quando eu estou falando desse papel de líder, de governante, não estou falando de um papel autoritário, de um papel onde um homem grita e diz: quem manda aqui sou eu. Não é isso. Estou falando de um papel de autoridade divina que está imposta sobre a vida do homem e que ele precisa exercê-la, que ele precisa entendê-la para exercê-la de forma bíblica, porque, como eu já disse, o conceito de masculinidade bíblica é diferente do mundano. O conceito de masculinidade mundana é egoísta, é do homem que pensa apenas em si, daquilo que se condiciona apenas aquilo que é físico, aquilo que é viril, aquilo que é externo, aonde cada um busca apenas os seus próprios interesses. O conceito bíblico é diferente. O conceito bíblico de masculinidade, de um homem de verdade, é aquele que se doa, aquele que se preocupa com a família, aquele que luta dia após dia para honrar os princípios, os valores estabelecidos por Deus na sua palavra. Então nós precisamos entender que o homem, ele foi criado por Deus com um propósito. O homem, ele é o principal membro da família. Se a família é a principal célula da sociedade, dentro dessa principal célula existe o principal membro. Este principal membro é o homem, nesse quesito de liderança, de responsabilidade, de governo sobre a
família. Então, essa figura masculina, essa figura do esposo, do pai, do homem, ela precisa ser exercida com essa autoridade que vem da parte de Deus. O homem, ele é o principal líder, e Deus deixa isso bem claro no ato da criação, porque Deus, na ordem da criação, ele cria primeiro o homem, depois ele cria a mulher, e ali Deus dá para o homem o governo. Deus dá para o homem este governo sobre a terra, sobre os animais, sobre a mulher, sobre os filhos. E isso não é, como eu disse e repito, um papel de autoritarismo, mas o papel de entender essa autoridade que é imposta por Deus. Quando Paulo cita 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3, Paulo fala de uma ordem hierárquica ali espiritual. Paulo está falando que Cristo é o cabeça de todo homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça do Filho de Cristo. Paulo está mostrando ali que assim como Cristo foi submisso a Deus em tudo, o homem precisa ser submisso a Cristo, e a mulher precisa ser submissa ao homem. É estar sob uma missão, o que Paulo está dizendo ali é que o homem vai conseguir exercer o seu papel no lar, na família, em casa, vai conseguir ser um homem de verdade a partir do momento que ele estiver submisso a Cristo. Então, se eu sou um homem que estou submisso a Cristo, a minha casa, a minha família vai estar submissa a mim, porque vai entender o papel verdadeiro da família cristã, da família na sociedade. Então, nós precisamos entender que Deus cria, desde a criação, Deus vem mostrando esse princípio de hierarquia, e Deus dá esse governo para o homem. No capítulo 5 de Efésios, Paulo vai dizer que o homem é o cabeça, que o homem é o líder, ele tem a responsabilidade da condução, da direção do seu lar. Ele precisa ser um líder não apenas natural, não apenas material, não apenas físico, mas também um líder espiritual da sua casa, do seu lar, da sua família, porque o homem, sendo esse principal líder, se ele é um homem fraco, ele vai produzir uma família fraca, e uma família fraca vai gerar uma sociedade fraca, um estado fraco, uma comunidade fraca, como nós temos visto nos dias atuais. Então Deus nos chamou para sermos homens de verdade, para exercermos o nosso papel como homens de Deus, para entendermos qual é a nossa função. Porque aqui no livro dos Juízes a Bíblia mostra que a decadência da nação de Israel estava intrinsecamente ligada com essa decadência da hombridade, da masculinidade, de ter um homem, alguém que governasse o povo. A Bíblia vai dizer que no tempo do juiz não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que era próprio aos seus olhos, fazia de acordo com sua vontade, porque não havia um homem, um líder, um cabeça, um governante. Então, por isso, nesse tempo, eles estavam vivendo uma anarquia, não havia governo, e por não haver um homem ali, um cabeça, um líder, um homem de verdade, o povo estava vivendo totalmente distante de Deus. Quando alguém, um homem, deixa de exercer o seu papel, a sua função para o qual ele foi escolhido e chamado por Deus, ele infelizmente vê que a sua família, ele vê que a sociedade que está sendo gerada vai indo de mal a pior a cada dia. Então nós precisamos entender qual é o nosso papel como homens de Deus e exercer este papel. Então eu quero falar aqui sobre algumas funções de um homem de verdade, de um homem de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, a função de um homem de Deus, de um homem de verdade, é uma função sacerdotal, é uma função de sacerdote. Nós fomos chamados por Deus para exercermos este papel sacerdotal. Qual era a função do sacerdote na antiga aliança, no Antigo Testamento? A função do sacerdote no Antigo Testamento era a função intercessória, era a função de se colocar como um representante entre o povo e Deus. Era aquele que levava a súplica do povo a Deus, era aquele que era uma espécie de intercessor, era aquele que levava a Deus aquilo que era a necessidade
do povo. Então, nós precisamos entender que nós, como homens, somos este sacerdote do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Nós precisamos ser aqueles que, a exemplo de Jó, que se levantava de madrugada e que oferecia sacrifícios em favor de seus filhos, preocupado, talvez eles pecaram contra o Senhor. Então eu tenho que estar aqui orando, buscando, intercedendo pela minha casa, pela minha família. Nós não podemos terceirizar estas coisas, nós não podemos terceirizar essas responsabilidades, nós precisamos assumi-las verdadeiramente. Quando o homem assume esse papel sacerdotal no seu lar, ele gera uma grande influência sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. Sua esposa precisa ver que você é um homem de oração, seus filhos precisam ver que você é um homem de oração, um homem que busca a Deus, um homem que ora, que se dedica, que se esforça realmente para estar na presença de Deus. Você tem que ser aquele que realmente se coloca diante de Deus em favor da sua família, que intercede pelo seu lar, que clama pelos seus filhos, que clama pela sua esposa, que está ali em oração, buscando a cada dia para com que a presença de Deus esteja sobre eles. É uma postura sacrificial, é uma postura de se doar, de se entregar por aqueles que você ama, de ser realmente o sacerdote do lar. Então a função do homem bíblico, um homem de verdade, é uma função sacerdotal. E nós precisamos exercer este papel, precisamos exercer esta função. Uma outra função, outra característica também de um homem bíblico é a função do profeta, é a função profética. O profeta na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele era aquele que era o transmissor da vontade de Deus para o povo. Se o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo perante Deus, o profeta era aquele que ouvia Deus e transmitia para o povo a vontade de Deus. Então o profeta é aquele transmissor da vontade de Deus. E então a Bíblia nos mostra que o homem de Deus, o homem de verdade, ele precisa ser um orientador da sua família. Ele precisa ser um transmissor da vontade de Deus para a sua casa, para os seus filhos. Ele tem que ser aquele que ouve Deus e transmite a vontade de Deus para a sua casa. Ele precisa ser o orientador da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Ele precisa se debruçar sobre a palavra. Ele precisa aprender a palavra. Ele precisa estudar a palavra para poder ensinar para os seus filhos, para poder mostrar o caminho em que eles devem andar. E é interessante porque lá em Provérbios, quando a Bíblia cita esse texto, dizendo ensina a criança no caminho que ele deve andar, a Bíblia não diz ensina a criança o caminho que deve andar, ela diz ensina a criança no caminho, porque ensinar o caminho é uma coisa, ensinar no caminho é outra coisa. Quem ensina o caminho apenas aponta, apenas mostra qual é o caminho e diz vai por ele, mas quem ensina no caminho vai junto, ensinando. Então esse é o papel de um homem de verdade, é aquele que caminha lado a lado, é aquele que vai junto, é aquele que vai ensinando no caminho. Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia mostra essa responsabilidade do homem, do cabeça do lar. A Bíblia mostra que Deus diz para o homem que ele precisa ensinar os seus filhos, as crianças. Ele diz, inculcarás neles a lei do Senhor e os ensinarás de manhã, sentado na mesa e também indo no caminho. Então, nós precisamos entender que nós temos essa responsabilidade também profética de ensinar para a nossa família, de ensinar para a nossa sociedade, para a nossa nação, qual é a vontade de Deus, de anunciar a vontade de Deus para o povo. Homens de Deus são aqueles que abrem a sua boca e anunciam, e falam, e profetizam, e mostram qual é a vontade de Deus para o povo, para a nação, para a sua casa, para a sua família. São aqueles que têm uma intimidade com Deus ao ponto de ouvir a sua voz, de entender a sua palavra, a sua vontade e transmiti-la para aqueles que Ele ama, para aqueles com que Ele se preocupa, para a sua casa, para a sua família, para a sociedade na qual Ele está inserido nela. Então nós precisamos realmente ser estes instrumentos proféticos de Deus, ainda mais nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. Eu estava fazendo algumas pesquisas e eu vi uma pesquisa norte-americana onde mostra a influência que o homem, que o pai, que o cabeça do lar ele possui sobre a família.
Essa pesquisa diz que quando um filho em casa aceita a Cristo e começa a exercer a sua função cristã, começa a ir para a igreja, a orar, a ler a Bíblia, a buscar ao Senhor, ele tem um poder de influência sobre a família de aproximadamente 15 a 20%. Ele vai conseguir influenciar a sua família, os seus pais, a também seguirem a Cristo. Quando é a mulher que é crente em casa, sozinha, e começa a orar, a buscar o Senhor, a ler a Bíblia, ela vai conseguir um poder aí de 40% sobre a sua família. Mas quando é o homem que vai para a igreja, que busca o Senhor, que assume esse papel, ele vai ter um poder de mais de 90% de influência sobre a sua família, de tamanho que é o papel da influência do homem, do cabeça do lar sobre a sua família. Então essa responsabilidade é nossa, nós precisamos realmente exercer essa função profética de anunciar a vontade de Deus para a nossa família, de anunciar a vontade de Deus para os nossos filhos, de ensiná-los nos caminhos do Senhor, de ter o desejo de sentar com a nossa família ao redor da mesa e anunciar a palavra de Deus e mostrar, porque a escola dominical, os cultos de ensino, os grupos familiares, tudo aquilo que nós fazemos na igreja não substitui aquilo que é feito dentro de casa, quando nós sentamos ao redor da mesa, quando nós fazemos o nosso culto doméstico, quando nós ensinamos os nossos filhos, quando nós abrimos a Bíblia com a nossa esposa e meditamos na palavra de Deus juntamente com elas. Então isso é muito importante, nós precisamos exercer esse papel profético. Essa é a função do homem de verdade, do homem bíblico. Ele é um ensinador, um discipulador, ele é o líder nesse processo de ensino, ele é o orientador, ele é o guia da sua casa, da sua família. Outra função do homem de Deus, do homem de verdade, do homem bíblico, do homem que entende o seu papel, é a função do provedor, é a função daquele que cuida, daquele que entende que ele é o responsável, daquele que entende que esta responsabilidade, esse governo está sobre ele. Ele é aquele que precisa produzir algo útil, ele é aquele que entende que o trabalho ele dignifica o homem e que ele precisa trazer o sustento para a sua casa, para a sua família. E aí eu não estou aqui falando que a esposa não deve trabalhar, que os filhos não devem ajudar em casa, pelo contrário, mas nós precisamos entender que a responsabilidade maior do provedor, ela é a do homem, e essa é a figura de José. Quando José está no Egito e a fome vem, e ele é o provedor, ele é aquele que vai suprir as necessidades, ele é aquele que vai trazer o alimento para todo mundo, para todos aqueles que estavam precisando ali na época. Isso fica bem claro quando na criação ainda, Deus cria o homem e o coloca no jardim, e ele diz a sua função aqui é de lavrar e cuidar. Então a função de lavrar é a função do trabalho, é a função da responsabilidade do homem que ele tem de prover. Depois que o homem peca, que o pecado vem, a consequência e o castigo é Deus olhando para o homem dizendo assim: do suor do teu rosto tu comerás. Então essa responsabilidade de ser o provedor realmente do lar. Então nós precisamos entender que Deus quer de nós como homens, que nós tenhamos a responsabilidade de sermos o supridor da nossa família, do nosso lar, porque essa é a função do Pai. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina sobre isso, e ele mostra que enquanto ele está orando, nós devemos ter um relacionamento de Deus para com Deus, de filho para com o Pai, e ele mostra que nessa oração ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então a responsabilidade de dar o pão para os filhos é do Pai. Então o Pai é aquele que é responsável de lutar, de correr atrás, de batalhar realmente para ser o provedor, para ser o sustentador do seu lar. Sua família tem que olhar para você e ver você como uma referência, como um sustentáculo da casa, como aquele que realmente luta, batalha, se esforça para realmente ser um exemplo para os seus filhos, para mostrar para eles que vale a pena ser um trabalhador, ser um homem de bem, ser um homem que luta, que busca, que corre atrás dos objetivos, dos sonhos, para trazer o melhor para dentro de casa, para a família. Eu não estou falando de luxo, eu não estou falando de coisas que vão além daquilo que realmente é necessário. Isso aí é coisas que nós vamos conquistando ao longo do tempo. Não estou falando de ostentação, estou falando de alguém que luta realmente para suprir as necessidades da sua família, para poder realmente fazer aquilo que está dentro do seu alcance, conforme as suas forças,
para a sua casa, para os seus, e é isso que nós precisamos entender que é o nosso papel como homens de verdade, como homens de Deus, que fomos chamados pelo Senhor, e que quando nós entendemos essa nossa responsabilidade, nós estamos agradando a Deus, desempenhando nosso papel, e assim nós vemos a bênção de Deus sobre nós. Nós vemos Deus prosperando o trabalho das nossas mãos, nós vemos Deus enviando às vezes de onde não tem, Deus suprindo as nossas necessidades, porque Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa atitude, e Ele, como Jeová Jireh, o Deus provedor, Ele vai nos ajudando e vai nos dando graça a cada dia para com que nós possamos prover também para o nosso lar, para a nossa família. Para nós caminharmos para encerrar aqui, quero falar sobre mais uma função do homem, que é a função de protetor, a função de provedor e a função de protetor. Essa função é a função do homem também, a função de proteger a sua família. O protetor é aquele que guarda o jardim, porque se o provedor é aquele que lavra o jardim para ter o alimento, o protetor é aquele que guarda o jardim, porque foi essa a função quando Deus colocou Adão no jardim. Deus disse: tu vais lavrar e cuidar e guardar do jardim. Então o jardim, que é a nossa casa, que é a nossa família, nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de sermos o guardador, o cuidador, o protetor do nosso lar, da nossa família. Protetor é aquele que se coloca entre tudo aquilo que ameaça a família, em tudo aquilo que ameaça aquilo ou aqueles que ele ama. Então, protetor é aquele que se coloca entre, tanto materialmente, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O protetor é aquele que se põe entre, é aquele que está disposto a, se for preciso, dar a sua própria vida. Paulo fala sobre isso em Efésios 5, que o homem ame a sua esposa, a sua mulher, ao ponto de dar a sua vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Essa é a função daquele que ama, daquele que está disposto a proteger, daquele que está disposto, se for preciso, dar a própria vida. E aí é que é a figura de Moisés, quando ele está ali perto de um poço e as filhas de Jetro chegam para tirar água, e alguns homens vêm até elas e tentam ali prevalecer contra elas, e Moisés se levanta e se coloca entre aquelas mulheres e aqueles homens, luta com eles e os expulsa dali. Essa é a figura do protetor. Nós precisamos entender que Deus também nos fez assim, para nós sermos protetores do nosso lar, protetores da nossa família, sermos os cuidadores, o guarda do jardim. Nós precisamos transmitir para a nossa família segurança. A nossa família tem que olhar para nós e ver em nós que realmente nós oferecemos para eles uma segurança. Nós somos transmissores de paz, nós somos os líderes, o sustentáculo do nosso lar. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e eu quero falar sobre isso aqui para nós fecharmos. Nós estamos vivendo um período difícil, um período de crise, um período de instabilidade, um período em que muitas pessoas estão preocupadas com o que será do futuro, como vai ser, devido a tudo isso que nós estamos vendo, essa crise, essa pandemia. Mas você, como homem de Deus, você precisa demonstrar sua confiança em Deus, demonstrar que você sabe em quem você tem crido e transmitir para a sua família paz, segurança, transmitir para a sua família essa serenidade que nós encontramos em Deus, transmitir para a sua família não um sentimento de ansiedade, de preocupação, mas ser aquele que não vai ignorar a situação, não ser aquele que vai mascarar as situações, não ser aquele que vai minimizar os problemas, mas ser aquele que vai ser o referencial, o transmissor de paz, e mostrar para a família que em Cristo nós venceremos, que confiando no Senhor nós vamos chegar do outro lado, que a sua família tem alguém que se coloca realmente como um sustentáculo, como alguém que está ali para proteger a família e que está lutando para o bem-estar da sua casa dia após dia. Que Deus possa nos dar graça, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos ajudar a exercer o nosso papel de homens de Deus, de homens de verdade, de homens que agrade ao Senhor, e que nós possamos buscar ao Senhor dia após dia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nós continuemos lutando a cada dia para refletirmos a imagem de Cristo, o brilho da glória de Deus, e que nós possamos entender que ser um homem de Deus, ser um homem bíblico, vai muito além daquilo que o mundo ensina, daquilo que este século ensina, e que nós possamos cada dia mais buscar, de acordo com a palavra de Deus, sermos homens de verdade. Eu quero orar por você,
Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa e a sua família nessa hora. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto por este momento aqui de estar com os teus filhos, de poder ministrar a tua palavra, que a tua palavra, ó Deus, que não volta vazia, ela cumpra o propósito para o qual foi ordenada. Que o Senhor possa falar no coração de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa nos ensinar a realmente sermos homens de verdade, homens que te agrade, que nós possamos a cada dia, meu Deus, lutar para fazermos, Senhor, o nosso melhor para a nossa família, para os nossos filhos, para aqueles que estão juntamente conosco nesta caminhada. Continua abençoando o teu povo, dá graça para os teus servos, abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada família, dos teus servos que estarão ouvindo, Senhor, esta palavra. Que o teu Espírito possa estar sobre nós a cada dia, nos dando graça e força, ó Deus. Que este tempo de dificuldade, ó Pai, não faça com que nós venhamos desanimar nem esmorecer, mas que nós possamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e de ti recebendo força e graça para prosseguirmos a cada dia. Fica com o teu povo, dá vitória para os teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Será maior, declara aí, aleluia. A glória da última casa, a glória da última casa será maior, será maior. A glória da última casa, a glória da última casa será maior, será maior. Eu sou teu Deus, assim, eu sou teu Deus, confia em mim. Eu sou teu Deus, eu digo assim, eu sou teu Deus, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Deus, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Aleluia, glória a Deus. A glória da última casa será maior, eu creio. A glória da última casa será maior, eu sei. A glória da última casa será maior, eu creio. A glória da última casa será maior, eu sei.
Graça e paz do Senhor, queridos irmãos. Queremos agradecer a Deus por essa palavra abençoadora. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Isaac Soares, que o Senhor continue abençoando a vida desse homem de Deus em tempos tão difíceis, em tempos tão adversos, tão controversos. Uma palavra sobre o papel do homem dentro do seu lar, dentro da sociedade, é de extrema relevância para esse momento. E nós agradecemos, entendemos que essa palavra ela deve ser sempre pregada, devemos entender o papel de sacerdote, de profeta, de provedor e de protetor dentro dos nossos lares. Espero que essa palavra entre no coração dos homens, que a igreja realmente tem se esforçado para que o alimento chegue até os corações de cada ovelha. Temos visto o esforço da pastora, o esforço da liderança da igreja, e creio que o Senhor tem nos abençoado. Então, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, sobre cada família, que a bênção do Senhor seja estendida em nossa descendência, que essa praga fique, de fato, longe das nossas vidas, que Deus abençoe os nossos familiares, que seja um momento realmente de sermos verdadeiros sacerdotes. Compartilhe essa mensagem com os outros irmãos, com os amigos, com os familiares, para que eles também recebam dessa bênção, dessa palavra animadora, fortalecedora, e que todos possamos caminhar junto e vencermos esse momento, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, se você puder, aí onde você está, junto com sua família. Feche os seus olhos, dobre os seus joelhos, levante as suas mãos, fique à vontade, da forma que o Senhor te dirigir, e levante um clamor em favor da sua casa. Soberano Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por tuas misericórdias, Pai. Sabemos que nesse momento tu tens sido Deus presente, Deus fiel, Deus protetor, Deus abençoador, Pai. Abençoa cada família, continua guardando, Pai amado, as nossas casas. Livra-nos dessa doença maldita, livra-nos dessa praga. Guarda os nossos familiares, guarda os nossos irmãos em Cristo. Guarda, ó Deus amado, os nossos amigos. Ó Deus, livra essa nação, meu Deus e meu Pai, desse mal. Tem misericórdia, meu Deus e meu Pai, e age aonde o homem não pode agir, Senhor. Visita os hospitais, visita, meu Deus, as UTIs. Ó Deus, e opera grande milagre, testemunha acerca do teu poder, Pai. Ó Deus, que o teu povo possa te glorificar e declarar, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém.